porque esteja a dizer particulares disparates. Se esse valor é relativo, então o que é a verdade e o que é o verdadeiro? Não há partes. Bom, quem tiver paciência, coitados daquilo, eu não sei, Pedro, não sei se eles apanharam. Eu durante muitos anos dei cursos sobre a verdade, agora por acaso até dou também. Escrevi um livro sobre a mentira. Os psiquiatras, ou psiquiatras, não, os psicanalistas me pediram para fazer, provavelmente aquilo devia ser um caso de estudo em que eles queriam que a minha conferência servisse para eles depois lá fazer os exercícios. Bom, quando eu falei, e por acaso no texto escrito está claro e até está, porque a expressão Mut der Wahrheit, que é coragem da verdade, é a expressão que o Hegel utiliza. E o Hegel utiliza, e eu aqui no texto escrito até só uso o texto das lições de Berlim, porque é aquele em que ele diz, outra coisa que eu conto, que é a condição primeira do estudo filosófico, mas na primeira lição que o Hegel dá na Universidade de Heidelberg, uns anos antes, poucos, mas uns anos antes, meio 3 anos antes, esta mesma ideia aparece, e a ideia da coragem da verdade também aparece, ligada à filosofia. E foi isso que eu quis dizer, porque reparem, o pensar, num certo sentido, mesmo com aquelas coisas que eu procurei evocar, é preciso alguma coragem para romper uma certa carapaça onde o pensar não é usado como instrumento. Melhor ou pior, com mais técnica, menos técnica, mais clarividência, menos técnica, não importa. Tá? Mas há ali de facto não queria pôr isto nestes termos, que é como muita gente põe, e o próprio Hegel, aliás, também põe, que é uma decisão pura, quer dizer, porque para mim isto não é uma decisão, mas não interessa. Quer dizer, como é que se entra nesse caminho? E como é que se rompe para entrar nesse caminho? E eu penso que é nesse sentido que o Hegel falava da coragem da verdade. Porque é a coragem da procura da verdade, isto é, e do trabalho que dá. E reparem que a procura da verdade, do meu ponto de vista, agora já não é bem o Hegel e tal, mas porque é que eu que tudo para mim, não é? Reparem que aqui o problema não é uma questão de besbilhotice ou de calhandrismo. Eu gosto muito de saber a verdade, eu gosto. Não é isso. Não é? Porque vocês reparem, a procura da verdade obriga a quê? A gente tentar perceber bastante melhor como é que a realidade funciona. E ainda por cima, uma realidade que nós próprios funcionamos também. Quer dizer, isto começa a atrapalhar. Não é? Mas eu não vos disse que isto era uma coisa fácil. Não é? Depois a outra questão, mas isto por aqui tem muitas possibilidades e coisas outras para dizer. O outro ponto que estava na sua fala, que é importante e que eu também não vou tratar, mas posso dizer duas coisas, que é muito importante, é uma coisa que se debate muito hoje em dia e que, do meu ponto de vista, está muito mal colocado, que é o problema daquilo que chamou o relativismo, não é? A relatividade. Eu não sei o que é que deu essa palavra. Não, mas repare que é isso mesmo. Porque a questão da relatividade, do meu ponto de vista, é incontornável quando nós estamos num contexto que é de complexidade, de relação e de historicidade. Mas relatividade, neste sentido em que eu uso, não tem nada a ver com relativismo. O relativismo significa que tudo se equivale, não é? E vale tudo a mesma coisa. Isso é o relativismo. A relatividade é uma coisa completamente diferente. Isto é perceber que as ideias, os valores, o pensar, não deixam de ser alguma coisa que guardam uma relação muito funda, muito estreita e muito séria com aquilo que é o próprio devir da realidade, o próprio devir do ser.